Tensão no Monte Olimpo. Não há de ver que os semideuses também brigam entre si? Enganados estávamos nós, que achávamos que todos eles, iluminados, sabiam lidar de forma educada uns com os outros, mas não é isso que está acontecendo. Vamos lá. Da mesma forma que o Lula tem o seu Zé Dirceu, que é a grande mente por trás de toda a facção criminosa do PT, a mente que preparou toda a estratégia ao longo dos últimos 40 anos, Lula foi, obviamente, a pessoa da frente, a linha de frente, o cara para ser o charmoso e o sedutor, mas quem organizou tudo foi Zé Dirceu. A mesma coisa acontece no STF. O Lula do STF seria o Alexandre de Moraes. Ele é a ponta da lança, aquele que foi usado e seduzido justamente por sua vaidade para ficar se postando, se colocando na frente como grande defensor da democracia. Mas havia uma retaguarda. Nesse plano que foi arquitetado dentro da Suprema Corte, tem uma mente por trás que disse, olha, você fica ali na frente, você é a cara da democracia e eu faço questão de organizar todos os outros colegas do STF aqui por trás, junto com a imprensa. Esta mente que arquitetou toda essa estrutura, que transformou o Brasil nessa ditadura do judiciário, você já conhece. É o nosso querido, amado, iluminado Gilmar Mendes. O que Gilmar Mendes não contava é que não seriam apenas André Mendonça e Cássio Nunes que não cantariam de acordo com a sua música, mas um outro ministro da Suprema Corte teria um surto de sanidade. Uma consciência desperta e essa pessoa percebe que não dá mais para caminhar nesse mesmo caminho, né? Nesse mesmo percurso que o STF estava sendo levado. E essa pessoa foi Fux. Fux que no seu voto no julgamento do Bolsonaro escancarou a podridão do STF. Mostrou claramente que esse julgamento é um teatro. E aí é que a briga começa. Então eu vou mostrar para vocês agora isso aqui, ó. Gilmar diz a Fux que ele é figura lamentável e que precisa de terapia para superar trauma. Que gracinha, né? A educação desse povo é uma fofura. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo, ou seja, bateram boca. Nessa semana, em uma das salas do STF próximas ao plenário, em um dos intervalos da sessão de quarta, dia 15, Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio Gilmar. O placar da primeira turma já estava 4-0 contra Moro, mas Fux pediu vista para analisá-lo melhor. De acordo com os relatos das conversas feitas à coluna, Gilmar disse a Fux: vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Em seguida, ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, referindo-se a um ex-funcionário do gabinete de Fux, José Nicolau Salvador, que se tratava de uma proposta de delação premiada na década passada e demitido pelo magistrado em 2016. De acordo com os relatos, Fux reagiu, respondeu que tinha pedido vista no caso do Sérgio Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com o Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. Espera aí, Gilmar Mendes está falando mal do Fux para todo mundo? Só porque o Fux não cedeu à pressão da ditadura? Mas o quebra-pau continua. Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que falava mal de Fux publicamente e não pelas costas. É um homem honrado por considerá-lo uma figura lamentável. Cara, um ministro do STF falando isso para outro, hein? E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas um voto de 12 horas, que não fazia o menor sentido. Rapaz, se teve um único voto que fez sentido foi esse. Finalizando por absolver o ex-presidente e condenar o mordomo, o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que teria deixado todo mundo chateado. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Durante a discussão, outros ministros entravam logo e saíam da sala diante da tensão do diálogo. Não quiseram comentar. Então, assim, Gilmar Mendes agora está com 3 problemas no STF, né? Nós temos aí o Fux, o Cássio Nunes e o André Mendonça. Nós temos o Barroso, que arregou, ficou muito chateado, porque não vai poder nunca mais voltar para os Estados Unidos e provavelmente vai perder o seu apartamento que ele tinha lá. Nós temos o Alexandre de Moraes, que também sofreu a sustação dos vistos, e a Magnitsky, a esposa, e o Lex, o escritório de advocacia, e boatos correm aí que virão agora a Magnitsky para o filho e para a filha dele.
Se eu não me engano, Flávio Dino está no radar também, e assim como Gilmar também estão no radar. Lembrando que na Europa nós temos aí os partidos do Chega no Portugal, o partido do Reforma no Reino Unido, pontuando muito bem, possivelmente conseguindo ali mais vagas, maioria das vagas nos seus parlamentos, assim como ser primeiros ministros e presidência de seus países. Isso vai complicar para o Gilmar Mendes, cara. Imagina, o Gilmar Mendes tem o patrimônio dele todo em Portugal. O Chega está chegando em Portugal ao poder. Muito provavelmente vai fazer maioria ali, vai dominar a Câmara dos Deputados e até mesmo a presidência, o primeiro-ministro lá, né? Como é que vai ficar a situação para o Gilmar Mendes? Não sei, vai ficar bom ou não. Será que ele vai ser expulso de Portugal também? Bom, os deuses do Olimpo estão ficando cada vez mais abalados.